Então, coloquei aqui para gravar o nosso encontro. Estamos eu, André, a Adriana, a Manuela e a Maria Fernanda. E nós vamos fazer o primeiro desafio, que é esse encontro síncrono que a gente está fazendo agora. E também aproveitar o momento para fazer o segundo desafio, né, que é assíncrono. Então, foi criado, né, foi a Maria Fernanda ou foi a Adriana que criou o grupo no... Fui eu. Foi a Maria Fernanda, criou um grupo no Telegram, e aí a gente combinou algumas coisas lá também. E aí, então, a gente combinou de usar essa plataforma, esse espaço para fazer atividade síncrona, que é, na verdade, o mesmo espaço, né? Vocês observaram que ele é o mesmo espaço que o professor usa, que o Alexandre usa nos nossos encontros. A diferença é que lá no Moodle ele já está instalado como um plugin dentro do Moodle. E aí, mas é a mesma natureza, ele está dentro do Moodle, e as aulas que são gravadas lá, automaticamente depois elas ficam disponíveis, né, naquele espaço de aula. Então, enquanto professor, se a gente usa o Moodle com os alunos, dá para gravar todas as aulas e não tem nenhum trabalho para carregar arquivo, por exemplo, porque ela já sobe, né? E aí a gente já pode ir pensando na importância do texto que a gente se propôs a ler, né? Depois a gente vai comentar, que fala sobre a ética hacker, né? Porque esse é um espaço que foi construído colaborativamente, diferente por exemplo, do Google e outras plataformas privadas, né? Que são, entre aspas, gratuitas, né? E então essa ferramenta, ela tem, todo mundo aqui já usou pelo menos uma vez, né? Então, é possível compartilhar um documento, tem um chat que a gente já escreveu algumas coisas, né? Eu posso colocar cada uma de vocês como apresentadora, a gente consegue, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar algumas coisas. Aqui, né? Mas dá para a gente, eu estou compartilhando a tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, né? E aí, então, aqui, ó, eu tenho esse maisinho, esse mais, e aí eu consigo começar uma enquete, eu posso fazer uma pergunta, sim ou não, A, B, C e D, né? Criar, por exemplo, eu posso perguntar aqui, escrever uma pergunta, né? Quem já usou esse espaço, né? De sim ou não, por exemplo, né? E aí eu posso aqui, e aí vai aparecer para vocês. Está aparecendo para vocês? Apareceu. Respondido. Aqui, tá certo. Então, 3 pessoas responderam e eu posso publicar o resultado, né? E aí aparece. Então, eu posso fazer enquetes por aqui. Então, por exemplo, numa aula, eu quero fazer um diagnóstico para saber quantos alunos sabem uma determinada pergunta, né? Ou já estudou algum assunto, consigo ir apresentando e faço a enquete, né? Também consigo aqui, ó, consigo dividir, consigo fazer em grupos, criar grupos. Se eu venho aqui em configurações, eu consigo criar, aqui aparece, né? Create breakout rooms, tipo, dividir a turma em grupos de 2, 3, 4, 5, e aí eu decido quantos grupos eu quero formar, com quantos estudantes, e aí se eu coloco 10 minutos os alunos, cada um vai para o grupo que eu decidi ali, posso fazer uma divisão aleatória ou atribuir o nome, e aí dá para fazer isso também, então, em pequenos grupos, se é uma sala muito grande, né? Eu acho que o Alexandre fez isso no primeiro encontro, né? De dividir a sala e tal. E aqui, ó, aqui eu posso compartilhar a tela,
aqui eu ligo, habilito, né? Ou, ou desligo o meu microfone, aqui a câmera, e aqui eu consigo compartilhar, né? Agora eu parei de compartilhar, estava compartilhando, parei de compartilhar. Então, basicamente, sobre a plataforma que a gente está usando, é isso, né? Então, ela é federada, né? Então, se eu não me engano, o pessoal do Rio Grande do Sul que começou com essa construção, né? E as universidades, a maioria delas tem usado, né? Sobretudo as universidades públicas, né? A UFSC, que eu acho que é uma das que mais utiliza essa ferramenta. No tempo da pandemia, né? Então alguns professores já usavam antes e acabaram usando, continuaram usando, aperfeiçoando, né? Isso é muito bom porque contribui para o desenvolvimento da plataforma. E aí, sobre o desafio 2, né, que foi que a proposta é a gente criar, então, eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a plataforma. Não, tudo certo. Acredito eu. Pode falar. Eu até falo muito a respeito disso em relação... Eu venho de uma realidade do setor privado, né? Eu me formei em faculdade privada e trabalhei, né, até o final do mês aqui com um curso técnico particular. E aí eu vejo que a realidade é muito diferente. Software livre praticamente não existe nessas instituições. Não se fala, né? E eu venho me deparando em relação à empresa que eu sou sócia, o pessoal lá da Federal de Minas, a especialização que eu fiz, aí a gente vai olhando e falando assim, cara, Moodle é bom, né? VDD é bom. Só que você fala isso para as pessoas do setor privado, as pessoas elas duvidam. E olha que bloqueio, né? É gratuito. E as pessoas não acreditam. É muito louco você ver isso. E assim, né? Eu usei o Moodle eu comecei a usar em 2010. E, nossa, é muito diferente. Então, assim, o Moodle, ele se desenvolve, ele é aperfeiçoado a partir do uso dessa relação entre educadores, né, professores, que encontram dificuldades, esse diálogo entre professores e especialistas da área de TI, né? Isso é fundamental, né? A gente só consegue ter hoje a versão que tem. Então, hoje, tipo, um ambiente como esse, e o que a gente consegue fazer com o Moodle, de criar objetos, animações de uma forma muito prática, né, com plugin H5P. Então, tudo isso é gratuito, né? É uma pena, porque, por exemplo, as escolas da rede estadual e municipal poderiam estar utilizando, né? Só que, às vezes, é mais fácil para o prefeito, assim, pagar, porque não é de graça, né? Paga do que é mais pagar do que ter um servidor, né, que vai configurar o Moodle e fazer, né? Então, mas eu acho que a pandemia tem feito espero que a gente possa mudar, assim, porque a gente viu, né, a gente fica fadado, assim, fica muito preso, né? Quando recentemente teve um problema quase um dia com o Google, assim, né? E aí as pessoas já ficam, meu Deus, assim, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? E daqui a pouco, por exemplo, na UFSC, a gente tinha um pacote que era, assim, gratuito, entre aspas, né? E aí a gente tinha conta UFSC que tinha acesso a um monte de coisa. Só que por um tempo determinado, porque eles dão... É como se você dá doce para a criança, né? Eles oferecem um pacote para criar uma dependência e daqui a pouco eles cobram. Então, daí você fica nessa dependência, né? Você está fazendo um trabalho legal com seus alunos usando um recurso do Google. Daqui a pouco eles começam a cobrar. O que você vai fazer, né? Então, é muito melhor começar usando o software livre e não ficar nessa dependência, assim, né? Eu comecei a trabalhar numa escola técnica, assim, a pandemia, começaram a falar de pandemia no dia 15, sei lá. Não, dia 16 de março eu entrei nessa escola, né? No dia 23, ficou tudo remoto. Se vocês vissem o desespero das pessoas,
E assim, e outra, eu sou enfermeira e pedagoga, e pensem num curso de enfermagem à distância. Pensa na cabeça desses alunos. E aí eu entrei no meio desse furacão. A minha sorte é que eu já lidava com o remoto. Você via as pessoas desesperadas, o pessoal começando assim, vamos usar o WhatsApp, professor mandando coisa via WhatsApp, slides do PowerPoint, sabe? E aí eu olhava para aquilo e falei, gente, calma. E aí foi onde eu até falei do Moodle. Só que as pessoas, assim, tipo, não, não dá certo, não, é muito trabalhoso. Tipo, aí você fala, é gratuito, aí fala, ah, então não presta. E aí você tendo que lidar, e pior que é verdade, você tendo que lidar com isso, sabe assim, às vezes eu olhava e falava, gente, tem um negócio aqui, e o pessoal está querendo usar um outro que só te dá a possibilidade de colocar um link para o aluno acessar. Só. Falei, mas e aí? O que mais? Não, não, é só isso. Né? E aí você para e pensa e fala, olha a riqueza que a gente tem no Moodle, as ferramentas que a gente tem na minha especialização. Eu fiquei encantada quando eu vi a divisão dos grupos para fazer trabalho em grupo. Eu falei, meu, isso ia facilitar demais. Eu tinha 2 desafios, que era trabalhar o remoto, né, com os alunos de enfermagem e lidar com os alunos de enfermagem, onde a área da saúde para todos é prática. Como é que você vai convencê-los de que dava para fazer alguma coisa? A gente fez, aos trancos e barrancos. Muito xingamento, minha mãe sendo xingada, coisas desse tipo. Mas deu para formar uma galera aí. Então é isso, eu acho que, não sei se levantar uma bandeira, é uma coisa que eu até falo para o pessoal lá da empresa, não sei, falar mais, talvez, sabe o que eu vejo às vezes? É que eu que venho de fora do setor privado, eu olho e falo assim, cara, mas parece que fica tudo tão centralizado no setor federal, no público, que não expande, sabe? E a gente não tem essa preocupação de levar isso para as instituições privadas. Eu não sei, eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu vejo isso. Né? A visão que o pessoal tem de uma universidade federal, uma universidade estadual, é muito diferente da realidade do setor privado. Né? Mas às vezes no setor privado nem ele sabe que isso também é. É, Talvez seja uma coisa para eu pensar. estou Levar estudando para mais agora, né? né? E só comecei a ter acesso a software livre nesse semestre, porque a gente está usando só o Google Meets ou o Microsoft, mas só uma professora até agora, nesses anos que a gente teve de pandemia, esses 2 anos, começou a usar software livre, que usa esse plataforma de conferência também para a gente estar tendo aula. Acho que até lá, eu faço escola, eu estudo na UFMG, até lá ainda tem um bloqueio para estar entrando no software livre. Muitos professores não usam. Eu acho que há um certo preconceito, sim, né? É, talvez pela alguma experiência, né? Mas eu acho que falta essa abertura, né? Entender esse uso como um processo que ele é dinâmico, né? E ao mesmo tempo entender a importância desse uso. Às vezes com uma ou Sim, outra limitação, mas é uma limitação que vai contribuir para o desenvolvimento do software, né? Então isso que a gente precisa ver. Mas eu acho que talvez tenha esse preconceito, né? Por mais que a universidade tenha tentado assim, né, expandir as suas barreiras, né, derrubar as barreiras, atingir outros setores, eu acho que ainda há também, né, alguns desafios. Então, só para a gente para avançar com relação ao segundo desafio que a gente vai criar, né? Eu vou compartilhar aqui a ideia é que a gente tenha um espaço, e aí eu também trouxe porque se a gente tivesse no Moodle, tem a ferramenta Wiki, né, que ela é como se fosse a Wikipedia mesmo, né, a gente constrói um texto colaborativamente. Eu usei, uma das ferramentas que eu usei com meus alunos, além do Moodle, né, em grupo de pesquisa, quando nem todos estavam inseridos, né, no mesmo espaço, a gente acabou usando o ResiApp, que dá para fazer essa escrita colaborativa. Eu vou colocar aqui no chat, mas eu também vou compartilhar a página. Eu vou colocar a página inicial, que é a origem, né? Mas eu vou compartilhar aqui antes com vocês, só para
para a gente ver, quando eu abro, né? Está aparecendo para vocês? Ainda não. Está carregando. Então, essa é a parte. Tá, agora sim? Sim. Então, essa é a página a primeira página, né? Quando a gente abre esse link que eu coloquei aqui no grupo, no bate-papo, no chat. E aí você, nesse quadradinho aqui, você escolhe o nome que você quer, né? Que tem uma relação com o que você vai escrever. Então, por exemplo, a gente escolheu um texto sobre a ética hacker, né? Para falar um pouco sobre isso a partir daquele artigo. Então, poderia colocar ética hacker, poderia colocar aqui, sei lá, teste, né? Só para a gente ver a criação. E aí, eu coloco aqui esse prazo, ó, 1 dia, 60 dias, 1 ano, é o prazo que eu vou dar para ele expirar caso eu não acesse. Então, se eu coloco aqui 60 dias e eu não acesso esse documento em 60 dias, ele vai expirar, ele vai, como se fosse implodir, né? Se eu coloco 1 dia, a mesma coisa. Eu sempre coloco 1 ano, né? Que é o prazo máximo. Eu acabo sempre acessando, eu não crio muito, né? Eu tenho 2 até hoje. O que eu fiz para a gente foi o terceiro. Mas também é gratuito, né? É livre. É bom salvar esse endereço que eu coloquei aqui no chat, que é a origem para criar o documento. Eu já fiz isso para o nosso documento. E aí eu coloquei 1 ano, né? Ele aparece assim, ó. Ele deixa eu estar carregando o que eu fiz, que é onde a gente vai trabalhar, né? Eu vou colocar aqui o link de novo aqui no bate-papo. Esse é o que a gente vai trabalhar no desafio 2, que é fazer uma escrita colaborativa, né? Como a gente conversou no grupo, a ideia é fazer uma síntese daquele artigo, ir lendo e colocando os pontos principais, né? Bom, então aqui, olha só, o que a gente pode fazer, né? Cada um vai escrevendo e aí ele já vai colocando uma cor diferente, né? Ele já vai diferenciando. Por exemplo, eu coloquei aqui, esse texto inicial aqui é uma introdução, né? Assim, são algumas explicações sobre o protocolo, por exemplo, de uso do RaseApp. A gente pode vir aqui em configurações e a gente pode colocar em português. Espera aí. A gente pode botar aqui em português. E aí, colocando, isso aqui continua igual, mas são orientações sobre o uso, né? Isso aqui a gente pode apagar, depois vocês podem ver, mas fala só com relação ao tempo, né? E aí eu já comecei a escrever aqui, né? O curso de Educação Digital, esse é o desafio 2, e a síntese do artigo é hackear a educação. Eu comecei a escrever e ele já atribuiu essa cor. Então, sempre que eu escrever, já vai ser essa cor. Eu comecei a colocar o nome aqui do grupo, e aí eu não sabia todos os nomes, né? E aqui a Iane colocou Soares, então já aparece o rosa. Então, sempre que. Vocês podem escrever alguma coisa aí mesmo aqui no final, ó, só para vocês verem. Tem um bate-papo aqui dentro também, ó, a gente está escrevendo um texto, quer discutir alguma questão, a gente pode usar aqui para discutir, né? E aí vocês podem escrever. E aí, sobre o desafio 2 é isso, né? Então, assim, o que eu sempre converso com os meus estudantes, quando a gente faz uma síntese de um texto, né? Quando a gente vai fazer, eu sempre começo assim, né? Eu tenho um combinado com eles,
que é o primeiro parágrafo, fazer uma apresentação do texto, né? Então, falar o título, onde que ele foi publicado e tal, e falar assim, um resumo breve sobre os autores. Nesse caso, nós temos 3 autores, né? A Carla Aragão, a Carga, acho que é Schuch Brunet e o Nelson de Luca Preto. E aí eu sempre, nesse primeiro parágrafo, faço essa apresentação e incluo informações relevantes sobre os autores. Então, a primeira autora é o que? É professora, o que é. E aí depois eu faço uma apresentação do artigo, trago as principais ideias e, por último, no último parágrafo, um fechamento com o nosso olhar se posicionando, né, com relação ao texto. Basicamente, esse é uma... nem toda... Existem várias propostas, que eu quero dizer, mas esse é um modelo que eu combino com meus alunos, não precisa ser assim, né? A ideia é que a gente possa construir esse texto junto para ter essa experiência de um trabalho colaborativo e explorar a ferramenta, assim, né? A partir do texto que a gente combinou de ler, né? Esse é um trabalho que continua, a gente não vai acabar aqui, é óbvio, mas eu acho que a ideia, então, desse primeiro desafio era mais a gente conversar sobre isso. Eu não sei se tem alguma dúvida aí, se a Adriana não tinha conseguido acessar, não sei se já conseguiu. Não, eu consegui sim. Eu passei a abrir pelo Mozilla e deu certo. Eu estava no Chrome. Ah, entendi. Chrome eu não consegui abrir. Entendi. Daí, assim, do desafio 1 e 2, assim, acho que o que a gente precisa fazer é isso, né? Então, avançar nessa escrita colaborativa. Eu não sei se tem um espaço lá para a gente compartilhar o link, acho que tem, né? Eu vou parar daqui a pouco a gravação, né? Chegou a Iane, seja bem-vinda. Eu vou parar daqui a pouco a gravação e aí gera depois eu vou baixar esse vídeo e vou disponibilizar lá no espaço, compartilhar com o pessoal, e também o link da produção. Então, a ideia é que todo mundo possa colaborar. Se alguém puder, por exemplo, que eu vou entrar numa outra reunião daqui a pouco, mas quem puder olhar no Lattes, por exemplo, da Carla, né, dos autores, e já colocar as informações principais ali, e aí a gente continua, né? Nem todo mundo conseguiu ler todo o texto, então acaba de ler e a gente vai construindo junto, né, para fazer esse segundo desafio. O que vocês acham? Tudo bem, né? E além disso, no Instagram, né, que a Maria Fernanda colocou todo mundo, então a gente pode ir interagindo por lá, mas aqui no documento também tem um bate-papo e a gente pode continuar interagindo nesse bate-papo. E a gente vai concluir isso quando? Hoje ou amanhã? Ou... A gente, acho que pode dar, acho que mais uns dias, não, até sábado agora? A gente pode... Pode ser até sábado, porque daí no sábado eu compartilho o link, daí eu espero a gente avançar um pouco mais, e aí no sábado eu compartilho o link lá dizendo que a gente fez o desafio 1 e o 2. Tá. Pode ser assim? Então. Pode. Ok. Muito tranquilo. Tem que terminar de ler o texto ainda, então até lá eu consigo. Vale muito a pena, assim, o texto faz uma boa apresentação da ética hacker e dos princípios, né, da ética hacker que podem contribuir para a gente pensar a educação, né? Muito bacana. Fala um pouco assim de diferentes blocos, né, das grandes corporações, né, das tecnologia da informação e da origem da própria rede, né, da internet, assim, do que se esperava com essa produção colaborativa, que em princípio havia um equilíbrio, né, entre estudantes, hacker,
e empresas privadas, né? Mas que depois houve esse desequilíbrio, assim, né? As empresas privadas acabaram assumindo uma fatia muito grande, né? Quase que por um tempo, quase que monopolizando mesmo, né? Então vale a leitura, é muito bom. E é uma leitura rapidinho, né? Então sugiro que leiam mesmo e que a gente possa discutir aqui também, assim, né? O que a gente poderia combinar, assim, né? Talvez para dizer, a gente, como a gente tem o grupo no Telegram e o texto aqui, a gente pode discutir questões no grupo, assim, o que não é consenso, ou simplesmente a gente vai incluindo aqui, cada um vai incluindo o seu, e depois, no final, a gente dá uma passada para garantir que tenha uma coerência, uma coesão, né? Ou a gente pode também ir colocando no chat, escrevendo coisas, né? No bate-papo, mas nem sempre, a gente não vai estar sempre juntos aqui, usando o RaseApp, eu acho que o Telegram ele ajuda mais para as dúvidas, né? Porque daí quem responde quando puder, né? Quando puder ler e tal. Então, acho que a gente poderia combinar assim, quando tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente conversa lá no Telegram e aqui a gente usa para produzir o texto mesmo. Pode ser assim? Pode. Posso parar aqui a gravação, então? Posso parar e aí a gente tem o desafio 1 já cumprido, coisa boa, né? Aí, Ayane, conseguiu chegar, amor. Conseguiu. Consegui. Bom, Gente, mas eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu foquei que era 7 horas, então não era 7 horas ainda, eu nem estava perto do celular. Por sorte, eu peguei ele por acaso, inclusive já estava recebendo uma ligação, mas nem estava ouvindo. Deixa eu ver se eu entendi. Qual o prazo para a gente conseguir fazer essa leitura e começar a produzir esse texto colaborativo? Eu não entendi direito. O texto a gente já começou a produzir aqui nesse link que eu coloquei. Eu consegui abrir, eu consegui acessar, inclusive eu acrescentei meu sobrenome. Isso. Então, ali a gente já. Isso, perfeito. Já está ali a tua corzinha, é a rosa. Sempre que aparecer rosa, é a Yane que está escrevendo. Então, a gente já começou a fazer, né, o texto. O que a gente combinou é acabar até sábado. Então, ler o texto que foi sugerido, né, que foi compartilhado também no grupo do WhatsApp. São vários textos, não é isso? Oi? São vários os textos. Não, é um texto só. Tem um só. É que assim, quando você abre lá, tem um monte de informação mesmo. Aí lá embaixo, dependendo de onde você acessou, aparece o PDF. Tá. Porque apareceu vários textos como uma biografia. Isso, deixa eu pegar bibliografias, na verdade. Deixa eu pegar aqui o link já pro... Porque o link que eu mandei... Peraí. Ele abre o resumo. Ó. É isso mesmo. Deixa eu mandar... Vários livros, né? Várias leituras. Isso, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei no bate-papo o link que vai direto para o artigo que a gente combinou de ler, né?